Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. Congresso controla ao menos 30% da verba de 7 ministérios de Lula. O Congresso controla ao menos 30% das verbas de aplicação não obrigatória em 7 ministérios do governo Lula, do PT. A lista inclui pastas estratégicas como saúde, justiça e integração. Os deputados e senadores têm maior poder sobre o orçamento discricionário do esporte, 80% do total, e do turismo, 70% do total, ambos comandados por ministros do Centrão. Verbas discricionárias são as não comprometidas com salários e outras obrigações, e que podem ser usadas em obras e investimentos públicos, portanto, são cobiçadas em ano de eleições municipais. O maior volume de emendas foi direcionado para a saúde, 22,1 bilhões dos 47,6 bilhões reservados no orçamento de 2024 para indicações individuais das bancadas estaduais e das comissões do Congresso. Cerca de 40% dos recursos discricionários da pasta comandada por Nízia Trindade estão nas mãos do Congresso. A proporção é similar à do fim de 2023, mas superior aos 23% registrados em 2019. Mesmo com o controle inédito do orçamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tornou públicas queixas de parte do Congresso sobre o ritmo de execução das emendas. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Legislativo em sua confecção e final aprovação, disse Lira na abertura do ano legislativo. Dentro do valor das emendas ainda há 8,1 bilhões das chamadas transferências especiais, modalidade em que o parlamento envia o recurso diretamente ao Estado ou município, sem um projeto específico. As emendas são uma forma com que deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais e, com isso, ampliar seu capital político. A prioridade do Congresso é atender seus redutos eleitorais e não exatamente as localidades de maior demanda do país. A assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Alessandra Cardoso, afirma que o poder do Congresso sobre o orçamento dificulta a execução das políticas públicas. Para as emendas, o que importa muitas vezes não é a política pública, mas o quão fácil é transferir recurso para aquela localidade, para aquela base. Atender então aos interesses que são muito mais localistas e também muito mais corporativistas, disse Cardoso. Para ela, isso muitas vezes entra em conflito direto com a lógica que o próprio acesso de planejamento da política pública e do orçamento devem estabelecer. Cerca de 20% do total dos recursos discricionários do governo Lula são controlados pelo Congresso. O percentual é menor do que os 10% em 2019 e chegou a alcançar 27% no governo Jair Bolsonaro. Em dezembro, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann do Paraná, disse nas redes sociais que há um parlamentarismo orçamentário ao se referir ao aumento das verbas de indicações de deputados e senadores. Num país que precisa de investimentos estruturantes, o parlamento apostar na pulverização de recursos para atender seus interesses é irresponsabilidade, é usurpação das funções do Poder Executivo, afirmou. Recém-chegado ao Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski encontrou a pasta sob o maior domínio do Congresso. As emendas que ocupavam 14% dos recursos discricionários no ano passado são 37% da verba do órgão em 2024. As indicações parlamentares na Justiça são voltadas principalmente para equipar forças de segurança locais, por exemplo, com novas viaturas, armas e sistemas de monitoramento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou emendas de 20,6 milhões para a Justiça, o maior repasse de um único parlamentar ao Ministério. O filho do ex-presidente determinou a compra de drones e capacetes, além de 10 milhões em fuzis para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em ministérios com verba curta, as emendas também têm relevância. Na pasta das mulheres, 60% desses recursos estão nas mãos do Congresso. Em nota, o Ministério disse que as emendas estão alinhadas com as políticas. Outros ministérios são menos atrativos aos parlamentares. O meio ambiente recebeu apenas 78,2 milhões em emendas, cerca de 5,7% da verba discricionária do órgão comandado por Marina Silva. A leitura mais rasa é que o meio ambiente não dá voto. Aponta ainda do ponto de vista dos municípios, principalmente o quanto a política ambiental não é prioritária ou como ela é
muito mais feita de processos de atividade meio e ligada menos a investimentos, a compras de equipamentos, a coisas que normalmente as prefeituras gostam, avalia a assessora política do INESC. Em janeiro, ao se referir à execução das emendas parlamentares, o presidente Lula disse que o seu governo estabeleceu uma relação democrática com o Congresso, enquanto Bolsonaro não tinha governança. Ele não tinha governança. Quem governava era o Congresso Nacional. Ele não tinha sequer capacidade de discutir orçamento, porque ele não queria ou porque não fazia parte da lógica deles. O que ele queria é que deputados fizessem o que eles quisessem, afirmou. Os congressistas ganharam poder inédito sobre o orçamento nos últimos anos, mas há diversos exemplos de mau uso dos recursos. Em 2023, a Folha de São Paulo mostrou distorções na entrega de caixas d'água em regiões secas com emendas direcionadas à Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Polícia Federal também investiga se verbas indicadas por parlamentares à mesma companhia foram desviadas. Um dos inquéritos, que tem como alvo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, há suspeita de que ele foi beneficiado com dinheiro de obras de pavimentação executadas por empresa suspeita de corrupção. Juscelino nega qualquer irregularidade. A partir de 2015, a execução de parte das emendas se tornou impositiva, ou seja, deixou de ser uma decisão política do governo. Faustão era o 13º na lista de transplante renal, diz Secretaria da Saúde de São Paulo. O apresentador Fausto Silva, 73 anos, que passou por um transplante de rim na segunda-feira, era o 13º na lista para o procedimento, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele cumpria requisitos prioritários para a cirurgia. A Central de Transplantes do Estado de São Paulo informa que o paciente Fausto Silva foi inserido na fila para transplante em 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, cumprindo os critérios de priorização. Fausto Silva encontrava-se como 13º na lista para o procedimento, informa a nota. Em agosto do ano passado, Faustão fez um transplante de coração, o que dá prioridade para casos de transplante de outros órgãos, segundo resolução estadual de 2019. De acordo com a resolução estadual SS06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão, pós-doação renal. Já os critérios de classificação de receptores potenciais para fim de transplante de rim são compatibilidade HLA genética, compatibilidade ABO sanguínea, priorização e idade do doador, afirma a Secretaria de Estado da Saúde. Outros fatores que definem ainda o paciente como prioritário, segundo a resolução, são a impossibilidade de acesso intravenoso para diálise, procedimento que filtra o sangue, ou casos em que o doente já tenha sido doador renal. Os critérios que classificam os potenciais receptores do órgão, no entanto, são diferentes. São necessárias as compatibilidades genética e sanguínea, além da idade compatível do doador. O comunicado informou ainda que Faustão foi inserido na fila para receber o rim em 6 de fevereiro deste ano. Vale lembrar que todos que aguardam por um rim de transplante precisam ter doença crônica renal que comprometa 15% ou menos da capacidade do órgão. Hoje, 38.908 pessoas estão na fila. O Estado de São Paulo lidera a lista. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.